Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes. Mais um jogador na mira do Flamengo, um meia espanhol que pertence ao Atlético de Madrid. Pois é, mais um nome sendo ventilado no Flamengo. Será que dessa vez procede, vai finalizar a contratação? Ou teremos mais uma novela no Flamengo em relação ao mercado da bola? O Flamengo se manifestou após a notícia ser publicada pela imprensa italiana. A gente vai trazer a nota oficial do Flamengo e o que apuramos sobre essa situação. Tem também o Wendel voltando a ser especulado no Flamengo. O Wendel, volante do Zenit, que quase foi para o Botafogo recentemente. Procede o que apuramos, o que sabemos sobre essa situação, Flamengo, o Wendel, e tem também um boletim médico do Flamengo, um longo boletim médico atualizando a situação dos jogadores lesionados e o Danilo novamente com lesão muscular. Estou dando esse spoiler aí para vocês. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande vai crescendo. E também não deixe de hypar o vídeo, isso ajuda demais. Bora hypar o vídeo aí. Rapaz, eu fico bonito com a camisa do Mengão, hein? Vamos lá, vamos para as informações. Eu vou começar falando desse boletim médico que o Flamengo acabou de divulgar. Estou gravando esse vídeo aqui 5h46, o boletim médico foi divulgado pelo Flamengo 5h40 da tarde dessa segunda-feira. É um longo boletim médico. Alexandre, em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, iniciou o trabalho de fisioterapia no campo nessa segunda-feira. Vamos ver se fica à disposição para quarta, para pegar o Red Bull Bragantino. Ayrton Lucas, enquanto aguarda a cicatrização completa da ferida sofrida no confronto com o São Paulo, realiza trabalhos de força na academia do CT Jorge Gelau. Danilo, substituído na segunda etapa do clássico contra o Fluminense, no último domingo, realizou o exame de imagem nessa tarde. A ressonância magnética apontou lesão no músculo posterior da coxa direita. Já iniciou tratamento com o DM do Flamengo. Eric Pulgar, após realizar exame no Chile, que apontou boa evolução da cirurgia no 5º metatarso do pé direito, o jogador retorna ao Brasil nesta terça-feira para dar continuidade ao tratamento com a equipe médica do clube. Michael segue em tratamento por conta de dores no tornozelo esquerdo. E para finalizar, Gonzalo Plata, impossibilitado de participar do clássico contra o Fluminense, quando sentiu dores no adutor da coxa direita ainda no aquecimento, foi examinado na tarde dessa segunda-feira. O jogador apresenta sinais de tendinite no local e já está em tratamento com o departamento médico do clube. Rapaz, vamos orar, hein? Meu Deus do céu, olha isso, cara. E mesmo assim, mesmo com esses desfalques, o Flamengo continua tendo um ótimo elenco. Então, vamos torcer para eles voltarem o quanto antes. Sobretudo Danilo, que é um jogador extremamente importante. Alexandre também. Todos são, né? Ayrton Lucas. Agora, o Michael, de fato, não vive uma boa fase, não faz tanta falta assim. A boa notícia é que hoje se reapresentou ao Flamengo o meia Vitor Hugo, aquele que ia para o Famalicão, não foi mais, por conta da repercussão negativa, o Flamengo acabou desistindo, se reapresenta ao técnico Felipe Luiz. Perguntei a um dos empresários dele se fica no Flamengo, como é que tá isso. Ele falou, cara, não tem como dizer nada, né? O mercado está aberto, a janela de transferência está aberta. E é verdade, né? O Flamengo deu prioridade para negociá-lo. Em nenhum momento o Felipe Luiz chegou para o José Boto na ocasião e disse, não, quero ficar com o Vitor Hugo. Muito pelo contrário. Eles iam doar, entre aspas, o Vitor Hugo ao Famalicão e ia ficar com 50% do atleta. Mas se reapresentou hoje. Vamos ver, pode ser um reforço caseiro importante aí para o técnico Felipe Luiz. Eu olharia com carinho, até porque ele atua em uma posição que pode ajudar bastante no Flamengo atualmente. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. Estou vendo aí nos últimos dias muita gente noticiando Flamengo negociando com o Wendel novamente. Eu fui apurar junto ao Zenit, tá? Não tem nenhuma negociação. Inclusive lá no Zenit me falaram que recentemente o Al Ittihad, o mesmo clube lá da Arábia Saudita, do Benzema, clube, enfim, com muito dinheiro, fez uma proposta muito boa ao Zenit de mais de 30 milhões de euros. O Zenit aceitou, mas aí o Wendel não quis ir. O Wendel falou, se for para ir para o mundo árabe, eu prefiro ficar aqui, a minha prioridade é voltar para o futebol brasileiro. Isso ia acontecer recentemente, ele ia voltar para o Rio, para o Botafogo. A imprensa acabou de soltar aqui, houve um ajuste no texto inicial, tinha saído errado o dia do retorno do Eric ao Brasil, já está corrigido.
Então é isso mesmo. Ele volta, o jogador retorna ao Brasil nessa quinta-feira, não terça-feira, como estava no texto inicial. Mas voltando a falar do Wendel, galera, ele recebeu essa proposta recentemente do Al-Ittihad, não quis ir, ele dá prioridade ao futebol brasileiro para sair do Zenit. Se for para ir para o mundo árabe, ele prefere ficar no Zenit. E pelo que eu sei, o Zenit quer vender o Wendel por pelo menos 20 milhões de euros. É a primeira exigência deles. Só que me falaram nos bastidores que se chegar com 17 dá para fazer, porque o Wendel quer muito voltar ao futebol brasileiro e, entre aspas, ele entraria nessa briga. Então, nesse momento, não tem nenhuma negociação entre Flamengo, Wendel e Zenit. Mas eu vou dar a minha opinião, tá? Eu acho que o Wendel seria uma baita contratação, até porque ele quer muito voltar ao futebol brasileiro, é um jogador que tem características que iriam agregar demais, pelo menos é a minha opinião, não estou aqui fazendo lobby por jogador, não sou empresário do atleta, mas na boa, é um jogador que tá dando sopa. Eu fui ver a idade dele, é uma idade que se você contratar agora, você tem poder de revenda depois até mesmo para o mundo árabe, não vejo nenhum absurdo imaginar isso, mas de fato não tem nenhuma negociação entre Flamengo, Wendel e Zenit, embora o Wendel esteja muito afim de voltar ao futebol brasileiro, ele dá prioridade ao futebol brasileiro, e o Zenit topa vender. O Zenit não está mais naquelas de não queremos vender o Wendel de jeito nenhum. A questão é, eles querem um valor, 20 milhões de euros. É só chegar um clube e pagar. O Botafogo ia pagar exatamente isso, 20 milhões de euros, só que em cima da hora desistiu, o Texto alegou questões geopolíticas, enfim, independentemente do motivo, acabou não indo mais, e o Wendel acabou ficando frustrado. E é óbvio que ele gostaria de jogar no Flamengo, todo mundo sabe que ele é torcedor do Flamengo, isso é inegável, nas outras vezes que o Flamengo tentou a contratação dele, isso ficou explícito, mas resumindo aqui para vocês, não tem negociação em andamento, porém, se tiver, o Wendel vai fazer força para voltar ao futebol brasileiro, porque é o que ele mais deseja nesse momento, pensando até mesmo em seleção brasileira. Vamos agora para o assunto principal do vídeo. Mais cedo, o jornalista italiano Fabrício Romano noticiou que o Flamengo está em negociação avançada para contratar Saúl Ñíguez, jogador que pertence ao Atlético de Madrid e jogou pelo Sevilha na última temporada por empréstimo. Ele começou nas categorias de base do Atlético de Madrid, passou pelo Sub-13 do Real Madrid, chegou ao Sub-15 no Atlético de Madrid, onde ficou lá esse tempo todo. Em 2021 teve uma passagem pelo Chelsea e agora na temporada 2024-2025 passou pelo Sevilha por empréstimo, jogador de 30 anos, meia, tá? Tem participação em Copa do Mundo de 2018, Eurocopa Sub-21, Mundial Sub-20, Eurocopa Sub-19, Campeonato de Europa Sub-17. Então, é um jogador qualificado, e a curiosidade é que ele jogou com o Felipe Luiz, né? Tem essa curiosidade, então, obviamente, Felipe Luiz conhece bastante esse jogador. Após o Fabrício Romano publicar essa informação, o Flamengo emitiu um comunicado oficial, tá? Não citando essa informação específica, mas falando sobre mercado. Diante do volume recente de especulações durante a janela de transferências no Brasil, o Flamengo reafirma que só irá se manifestar sobre vendas ou contratações quando as negociações estiverem concluídas. Como de costume, qualquer informação oficial será divulgada pelos canais do clube, Flamengo TV, site e redes sociais. Inclusive, isso envolve até mesmo o Carrascal, e já já a gente vai falar dele aqui. Mas sobre o Saúl Ñíguez, o que eu apurei, tá? Essa nota oficial é muito mais para, não deixar a entender que o Flamengo está muito próximo de contratar, mas, de fato, o Flamengo tem sim uma negociação, apresentou uma proposta de compra desse jogador junto ao Atlético de Madrid e uma proposta para o jogador de 3 anos de contrato. Lembrando, ele tem 30 anos, então, teoricamente, ele ficaria no Flamengo até os 33 anos. Então, a proposta está na mesa, o empresário dele é o próprio irmão dele. É óbvio que o Felipe Luiz já conversou com ele, óbvio, isso tudo já foi feito. É mais uma negociação que o José Boto está à frente, é ele quem está conversando com o irmão do jogador, até mesmo com o próprio jogador, para tentar convencê-lo a aceitar essa proposta e vir para o futebol brasileiro. Recentemente ele quase foi para a Turquia, mas em cima da hora ele mesmo desistiu, então é uma negociação que está em andamento. E para quem gosta de números,
Ele tem números interessantes nas 2 últimas temporadas pelo Atlético de Madrid e Sevilha, respectivamente. 75 jogos, segundo o SofaScore, tá? 75 jogos, sendo 42 como titular. Ele fez 3 gols, 11 assistências, 67 finalizações, sendo 14 no alvo, 40 passes decisivos, 81% de acerto nos passes, 203 bolas recuperadas e 130 desarmes. É um jogador que faz várias funções no meio de campo. Eu, particularmente, acho que seria uma contratação boa para o Flamengo. Se vai dar certo ou não, isso aí a gente não tem como dizer nem cravar, mas é uma contratação uma contratação interessante, sim, para o Flamengo. Para finalizar, galera, Carrascal. Falei há pouco com o Dinamo de Moscou, sem nenhuma novidade. Carrascal seguiu toda a programação, o planejamento dos jogadores lá no time russo, treinou, jantou no clube, normalmente, entre Flamengo e Dinamo de Moscou, nenhuma novidade. Ou seja, quem cravou o Carrascal no final de semana provavelmente foi mais uma vítima, como muitos jornalistas estão sendo, de uma cortina de fumaça que está acontecendo no Flamengo. Então, de fato, entre Flamengo e Dinamo de Moscou ainda não tem nenhum acerto, tá? Muito menos verbal, embora o empresário dele também tenha dito isso lá na imprensa russa. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Tamo junto, uma ótima semana a todos. Beijo, forte abraço. Fui!